Sentado. Fica melhor, né? Sentado. Tá bonitinho o cabelo, tá? Tá. Vou cortar hoje me almoçando. Eu estive por aqui hoje no Curado para vender as zines, né? O livrinho que eu produzi. Essa moça aqui chegou a ler tanto o livrinho antigo, que é Quando, como a nova história que eu escrevi. E olha quem tá se enxerindo aqui com a gente. Né, da Silva? Fala, Silva. Tu. E aí, vó, o que a senhora achou? Dos livrinhos. Maravilha, foi ótimo. Ficou bom? Muito bem escrito. E aquilo é uma mensagem muito boa para quem não tem paz, não tem assim, um conhecimento das coisas. E explica muito bem. Foi muito positivo o livrinho, eu gostei. Olha aí, tá vendo? E já eu vou mostrar aqui pra vocês essa nova história, né, que é Memórias, pra vocês. E futuramente, se Deus permitir, vai estar também sendo vendida lá no Café Jardim, né, em Jardim de São Paulo. Cadê? Desce. Tua cabeça. Tchau, vô. E eu não tô pegando, não. Tá. Oi, gente. Passando aqui, né, para conversar mais um pouquinho com vocês. Já falei muito, já mostrei bastante, né? Aqui a zine, o envelope amarelinho, né? O título dele, que é Quando. E eu queria entrar mais um pouquinho, mergulhar um pouco no que tem dentro desse livrinho. Eu acho que vocês aqui do YouTube, que já assistiram os outros vídeos, já devem saber que ele é um resumo de um livro que eu escrevi, né? Mas o que tem exatamente dentro desse livrinho /zine, né? Tem alguns questionamentos onde todos eles carregam esse quando, né? E esses questionamentos vão ser tratados dentro do livro. Vão ter respostas? Não sei. Aí, quando o livro sair, vocês, né, adquiram e vão ler aí para saber se vai ter resposta ou não. Mas o intuito é de trazer, de fato, essa reflexão, né, de quando foi que deixamos de fazer algumas coisas, de quando vamos parar de fazer algumas coisas, enfim. É muito nessa vibe, né, que tem esse livrinho, na verdade nasceu, e um pouco também do livro, né? É um pouco do que o livro vai estar falando e tal. Mas eu queria compartilhar com vocês que além dessa zine agora, né, quando eu estou lançando uma outra, que o envelope é dessa corzinha aqui, e diferente de quando, essa não tem questionamentos, né? Não é um livrinho cheio de questionamentos. É de fato uma história de ficção, uma história bem pequenininha de ficção, mas ainda com esse intuito de trazer uma reflexão, né? Do que a gente guarda, o que na verdade vale guardar em nosso coração. E aqui a história vai nos mostrar, né, um pouco da vida do Renato, né? E ele tá vindo para Recife para relembrar algumas coisas que viveu com a sua avó. E, né, tem esse momento onde ele se pergunta, né, há esse confronto do que ele deve guardar, o que importa de fato guardar, né? Será objetos ou de fato memórias, né? Então esse livrinho, essa zine, né, vai falar um pouco sobre isso. Por isso que o nome dela é Memória. E assim como a zine Quando, né, você pode adquirir todas as duas zines, você pode adquirir lá no Café Jardim, que fica aqui na Avenida Liberdade,
Eu espero que continuem abraçando, continuem orando, né? Aí por mim tem sido um baita desafio, de fato, para mim, tá produzindo, tá fazendo tudo isso, mas tem sido muito gratificante, sabe? Esse momento que eu tô tendo de sair na rua, de ficar com cartaz, sabe, assim, na rua, tem sido uma troca muito legal com todas as pessoas, ter esse tempo de ouvir também as pessoas, sabe? Muita gente que fala, né, sobre citando alguns versículos, alguns livros que elas gostam, me mostrando assim empolgadas, nossa, tô lendo esse livro aqui e tal. E é daquilo, infelizmente não tem registro, não tem gravado, né? Porque como eu tô sozinho é muito difícil lidar com tudo, né? De botar para gravar, de fazer a brincadeira com as pessoas, e daí se a pessoa for comprar mesmo a zine, vai ter que parar a gravação para pegar o Pix, enfim, o gerar o QR Code, né, e tal. Então, sido uma experiência muito legal e muito gratificante para mim, né? Eu tenho de fato vencido algumas coisas, como já tenho falado, né, nos vídeos aqui, e tem me dado essa certeza, sabe, de fato ainda no meu coração, de que o que eu estou fazendo é algo que Deus de fato me chamou, por mais que as pessoas não entendam, por mais que as pessoas se preocupem, principalmente meus pais. Desde que eu voltei da missão, eu ainda não encontrei um emprego, eu estou desempregado ainda. E Deus foi me dando isso, foi me dando esse livro que eu já escrevi, foi me dando esses textos, né, das zines e tal. E colocou isso no meu coração de sair na rua, andando com esse cartaz, das pessoas me pararem, de eu ter essa troca, né, com a galera, de estar ouvindo elas. E então eu acredito muito, de fato, de que o Senhor me chamou para isso. Claro que eu também não estou parado, tenho colocado currículos de forma, né, online, entrado em alguns sites para colocar currículo, e eu tenho feito, né, no caso isso, eu tenho orado para que Deus venha abrir a porta, me abençoar também, né, com emprego, até porque tenho coisas para pagar ainda. Então um pouco da grana, né, que eu consigo pegar da Zine, eu também tenho feito isso, né, tenho pago algumas contas. Então tem me ajudado de alguma forma a vender, ter essa troca e enfim, né? Então peço que continuem orando pela minha vida. Oi, gente, depois de um dia aí pintando e tal, né, junto com meus pais, eu queria trazer, compartilhar, na verdade, com vocês aqui algo que eu estou lendo, né, que é este livro aqui, Cuidado Cultural. E eu tava doido para ler esse livro, já faz um bom tempo, mas só estou lendo ele agora. Né? E eu queria compartilhar a história dele com a esposa, aonde ele não tinha dinheiro, não tinha verba, não estava trabalhando na época ali e tal. A dificuldade era tão grande que eles não tinham nem comida, né, na geladeira. E um belo dia, uma bela noite, né, a esposa dele compra um buquê de flores para ornamentar ali a mesa, né? E daí ele, tipo, levanta esse questionamento para si, né? Que tipo, nossa, às vezes a gente não tem nem o que comer e ela, né, comprando flores para enfeitar ali a mesa. E por quê, né? E daí ele levou isso para a esposa, levou esse questionamento, e ela respondeu que as nossas almas
também precisam ser alimentadas. Uma frase que já se encontra logo atrás aqui do livro, já dá para entender qual é a visão, qual é o ponto de vista do Makoto, né? Ele enxerga a cultura não como um campo de batalha, né? Não algo que a gente perde ou conquista, mas ele enxerga a cultura como um jardim que deve ser cuidado e deve ser regado, deve ser cultivado. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Penso muito, né? Eu reflito muito sobre isso, porque é um meio, é um lugar que eu estou de certa forma inserido. Me preocupo muito, né, de como as pessoas vão receber, né, alguma coisa que eu crie. E isso envolve não só a questão agora mais dos filmes, mas também do momento do café, que de certa forma também envolve arte, né, porque é culinária. Tem agora essa questão das zines, dos textos, né, que eu tenho escrito, que eu tenho compartilhado, não de forma online, mas agora de forma física. Então, como artista atualmente, sempre é um desafio, acho que sempre foi, e infelizmente acho que sempre será um desafio, né? Ainda mais se tratando de criar arte aqui no Brasil. Porque a visão que muitos cristãos, né, têm em relação à cultura é que a cultura é esse campo minado e esse campo de guerra. Não enxerga a cultura como um jardim, mas enxerga a cultura essa guerra mesmo, né? Ideológica e tudo mais. E claro, a gente, como artista que está ali no meio, a gente sabe que há esse cunho ideológico em algumas coisas, né? Só que a gente pode enxergar com um outro olhar sobre. E eu acho que uma página, algumas pessoas, né, que têm feito esse trabalho, né, de fazer esse clique de, vamos pensar, vamos analisar música, filme, livros com outra perspectiva, é o grupo do Efeito Prisma, né? Eu acho que muitos conhecem. Outra pessoa também que faz esse trabalho lindíssimo é o Thiago Martins, com o quadro Mundo Cópia, né? Que ele pega muitas coisas do mundo pop ali e traz uma reflexão em cima, né, daquilo. Então fica aqui esse convite para a gente refletir sobre isso, né? Refletir de ver, no caso a cultura, de fato com outro olhar. Não sei se esse vai ser o último vloguito desse ano, que já está se encerrando, né, 2025. Mas quem sabe, né, talvez saia algum vídeo, talvez aprofundando mais um pouco, né, no livro aqui. E enfim, porque é algo que eu gosto muito de falar, né, de conversar. E também para o momento que eu tô, né, futuramente talvez viver, que é o lançamento aí do livro e tudo mais, vai ser um assunto que eu vou querer compartilhar muito, né, com os meus irmãos de fé, dos irmãos que me acompanham de alguma forma aqui. Gente, eu estou aqui com uma coça, né, que eu imprimi. E eu imprimi realmente para ler, dar uma lida sem ser pelo digital, para ver como é que tá, se eu tô gostando, se eu não tô gostando, o que eu vou alterar, o que eu não vou alterar. Eu já alterei bastante, né, quando estava lendo e relendo pelo computador, mas às vezes quando a gente tá segurando, né, na palma assim da mão, é um pouco diferente, né? E lendo agora esse livro do Makoto, eu percebo o quanto isso também é cuidar mesmo, sabe, da cultura.
É um livro que eu não estou visando apenas no público cristão, né? Mas, no caso, abre para todos, né? Para todos poderem ler, né? Ser afetado de alguma forma e tal. E, enfim, talvez nos veremos aí só no ano que vem agora, né? Talvez com algumas novidades em relação ao livro. Isso aqui não é a capa oficial, tá, gente? Só é uma imagem que eu peguei, que eu gostei assim. Eu vou botar essa e pronto. Enfim. Então, um forte abraço pra vocês. E tá vendo, o vento tá assim, cala a boca. Então, vou lá.